para uma próxima questão. Próxima questão, Votorantim. Os municípios poderão construir para desenvolver em conjunto ações e serviços de saúde que lhes correspondam. O que completa corretamente a lacuna? Aqui ele sempre coloca assim, né? Ele coloca a fonte, Lei Federal número 8080, artigo 10º. A partir do artigo 10º, né? Quando eu falei da aula teórica de Lei 8080, eu falei que grande parte dos concursos gostam até o artigo 7º, realmente. Né? Muitos concursos gostam, por exemplo, de perguntas do artigo 7º. Não tem nenhuma questão do artigo 7º, mas é importante que você estude o artigo 7º também, porque o artigo 7º fala de princípios, de diretrizes do SUS. E o artigo 7º guarda uma correlação muito grande com qual artigo da Constituição? Artigo 198. E aí é importante você estudar o artigo 198 porque tem questões de artigo 198. Então, é também importante você saber o artigo 7º. Não tem questão do artigo 7º, mas tem questão do artigo 198 dentro das questões de saúde pública na banca Public Consult. Então esse é um detalhe importante, não tem questão de artigo 7º, mas tem questão de artigo 198, e aí já fica a deixa de estudar o artigo 7º também, apesar de não ter questões. Qual que é essa questão? Marina está perguntando se vai ter matemática. Acho que vai, né? Matemática. Se eu não me engano, 5 questões de matemática. Matemática e raciocínio lógico. B, consórcios, ótimo. Então a Michelle está perguntando se a gente vai ter no preparatório matemática portuguesa. É específico, vai ter resolução de questões da banca Public Consult, das provas que a gente tem, tá? É totalmente específico. O pessoal falou consórcios, convênio é com iniciativa privada. Perfeito, Saulo. Muito bom. Tá estudando firme aí, é isso aí. Né? Os convênios podem ser feitos com iniciativa privada, como o Saulo bem mencionou. Ah, Darcy, a iniciativa privada pode participar do Sistema Único de Saúde? Pode. De que forma? De forma complementar. Artigo 4º. É um potencial artigo para ser perguntado, parágrafo 2º, tá? Nossa, Darcy, como você sabe, como você decora? Você é inteligente? Não, eu leio muito. Aqui eu tô vindo aqui dar aula para vocês, porque eu já estudei muito a Lei 8080 e agora à tarde eu até publiquei um stories lá falando que estava fazendo os últimos detalhes. Não é por um acaso que a gente vai respondendo assim, não é memorização, não é que eu sou muito bom de memória. Não, é estudo. É sentar muito na cadeira e estudar. Não tem nenhuma coisa, não tem milagre. Milagre é assim, se você já é excepcional. Eu não sou excepcional, eu sou um cara esforçado, estudioso, tá? Então aqui, como vocês bem colocaram, consórcios. E isso está justamente no artigo 10º. Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e serviços de saúde que lhes correspondam. Está exatamente, né, o que está descrito nesse artigo 10º. Lembrando, né, ó, por exemplo, no artigo 11, 11º, foi vetado na Lei 8080. Então, o artigo 11 não existe como foi vetado, ele está ausente, né? Então, aqui um detalhe importante. Parágrafo 1º. Aplica-se aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única e os respectivos atos constitutivos dispor sobre a sua observância. Então, o que pode acontecer, né? Os municípios, né, municípios vizinhos, construir um consórcio para quê? Para administrar, por exemplo, um ambulatório de especialidades médicas, né? Porque às vezes o município é muito pequeno e esses municípios pequenos não conseguem, né, por si só, gerenciar, porque por falta de recursos financeiros mesmo, um ambulatório de especialidade médica, não consegue gerenciar, por exemplo, um hospital. E aí esses municípios podem se juntar e fazer esse consórcio e esse grupo de municípios aí vai administrar, cada um vai dar uma fatia financeira para financiar esse consórcio e financiar, por exemplo, esse ambulatório de especialidade. Por que eu estou falando isso? Existe lá na região de Águas de Lindóia um consórcio na região de Águas de Lindóia, de vários municípios da região que administram um centro de especialidade odontológica. Então, se eu não me engano, a sede em Águas de Lindóia, não tenho certeza, mas eu já vi esse concurso para o consórcio intermunicipal da região de Águas de Lindóia, e aí esse consórcio é dos municípios todos vizinhos, né? Sei lá, Lindóia, Serra Negra. Então, esses municípios vizinhos acabam encaminhando os pacientes, por exemplo, de endodontia para esse centro de especialidade do consórcio intermunicipal na região de Águas de Lindóia. Só para exemplificar o que seriam esses consórcios,
na nossa área, por exemplo, para administrar um centro de especialidade odontológica, um CO.